Os playoffs da NBA já começaram e a Liga divulgou alguns números sobre os playoffs, sobre jogadores e técnicos que estão atuando nos playoffs da NBA, e é isso que eu trouxe para vocês aqui, alguns números, algumas curiosidades sobre os playoffs da NBA. Salve, salve, galerinha do área, Diego Silver para mais um Basquetebol Boletim, a nossa edição de terça-feira do nosso semanal, dos nossos informes semanais. E já vou avisando aí, ó, fica ligado que tem texto saindo no área sobre os playoffs da NBA e também, é claro, texto saindo no área sobre os playoffs do NBB, collabs com o Mundo Basquete e com o blog do Souza, collabs com o Jadiel Filho e com o Felipe Souza, que além de ser o autor do blog do Souza, é colunista lá no área. Então não deixem de acompanhar o site, que esse mês ainda, 2 colunistas novos estreando nas fileiras do área restritiva. Então se liga, além de se inscrever aqui no canal e deixar like, tem conteúdos diários praticamente no área restritiva, no nosso portal de informações. Não deixem de acessar o site também, beleza? O Los Angeles Clippers é gigante, derrotaram o Golden State Warriors na noite de ontem, mas eu não vou falar sobre a crise no Golden State, a crise dos guerreiros da Ponte Dourada, que parece até nome de filme, tipo Massacre no Bairro Chinês, aqueles filmes de sessão da tarde, assim. Então, mas não é disso que eu vou falar agora, não é de sessão da tarde, nem do Golden State Warriors. Eu tô aqui para trazer os top 10 aí que a NBA divulgou num documento com diversas informações, diversos números, tanto das franquias que estão disputando os playoffs da NBA agora, quanto de jogadores que já disputaram ou de jogadores que ainda estão atuando até essa temporada na Liga, ou que atuaram até essa temporada na Liga, como o caso aí do Channing Frye, Dirk Nowitzki, Dwayne Wade e outros jogadores, beleza? Começando aí com os maiores pontuadores da Liga. Estamos falando de maiores pontuadores, mas levando em consideração só os playoffs da NBA e somente jogadores que jogaram até a temporada 2018-2019. Então não vem querer me falar, o Michael Jordan é maior. Não, porque o Michael Jordan não joga mais, beleza? Estamos falando só de jogadores que, estando nos playoffs ou não nessa temporada, jogaram até a temporada 2018-2019 da NBA. LeBron James é o maior pontuador entre eles, é o primeiro do ranking, com 28,9 pontos de média por partida em mais de 6.000 pontos feitos nos playoffs da NBA. E aí, para esse ranqueamento, a Liga ela levou em consideração aí que o jogador devia ter disputado no mínimo 25 partidas ou ter feito no mínimo 625 pontos, claro que ao todo, em todas as partidas, na somatória de todas as partidas disputadas. Ainda entre os 10 maiores pontuadores da Liga, por mais que não venha disputar os playoffs nessa temporada, e essa seja a última temporada de sua carreira, Dirk Nowitzki aparece em quinto lugar, com 25,3 pontos de média por partida e um total de 3.663 pontos feitos nos playoffs da maior liga de basquetebol do mundo. Os maiores three-pointers dos playoffs da NBA, ainda entre os jogadores atuantes. E vamos lá, galera. Adivinha quem que é o primeiro colocado dessa lista? Se você disse Stephen Curry, você errou! É isso aí, galera. O Stephen Curry não tá nem entre os 10 colocados nesse ranking feito pela NBA dos jogadores atuantes. Pra falar a verdade, não tem nenhum jogador do Golden State Warriors entre os 10 mais three-pointers pensando em aproveitamento. O primeiro dessa lista é Chris Middleton, isso mesmo, o companheiro do Giannis Antetokounmpo, o Greek Freak, um dos jogadores que levaram o Milwaukee Bucks à melhor campanha nessa temporada, é o maior pontuador, é o maior three-pointer em aproveitamento na temporada. Ele tem 45,3% de aproveitamento.
É um aproveitamento interessante, pensando que ele é o primeiro colocado, então ele tem quase 50% de aproveitamento dos 3 pontos, e como eu disse, ninguém do Golden State Warriors, nem ao menos o Stephen Curry. A lista ainda tem Kawhi Leonard, Kyrie Irving e Danny Green, e o último dessa lista é o Al Horford com 41,2% de aproveitamento. Só para lembrar, o Stephen Curry ele é o maior pontuador de 3 pontos, não pensando em aproveitamento, mas o número de cestas convertidas, o número de pontos feitos dentre os jogadores atuantes na NBA, mas não é o primeiro em aproveitamento. A maior quantidade de jogos disputados é encabeçada por King James. Isso mesmo, e para falar a verdade, o LeBron James ele tem aí a liderança de diversos desses top 10 que a liga divulgou. Caralho, o maluco é brabo. Porra! E eu trouxe aqui só alguns deles, e o número de partidas disputadas é do LeBron James. E eu coloquei esse top 10, o maior número de partidas disputadas, justamente porque 3 dos maiores jogadores dos últimos tempos, ou dos jogadores que serão lembrados por muitos e muitos anos, também estão nessa lista, como Tony Parker, Dwayne Wade e Dirk Nowitzki. E ainda sem falar aí do melhor amigo do LeBron James na última temporada, J.R. Smith. A maior hegemonia dos playoffs da NBA nos últimos anos, ou nesse caso, é de realmente anos e anos e anos. Aqui a liga ela levou em consideração o número de playoffs seguidos que uma franquia disputou na NBA. San Antonio Spurs lidera esse ranking com 22 playoffs seguidos. É isso aí mesmo, galera. Os comandados pelo Greg Popovich chegaram aos playoffs da NBA por 22 temporadas consecutivas. Para vocês terem uma ideia, tem fã do Golden State Warriors e do Cleveland Cavaliers que não assistiram uma edição dos playoffs sem o San Antonio Spurs. É verdade. Cara, é realmente o que o Greg Popovich faz no Spurs é absurdo. E aí o Spurs vem seguido do Houston Rockets e do Golden State Warriors, ambos com 7 temporadas seguidas, 7 edições dos playoffs seguidos. Além dos 3 citados, Spurs, Warriors e Rockets, tem 5 franquias da NBA que estão disputando pela primeira vez os playoffs da NBA depois de um longo hiato de participações. São elas Magic, Clippers, Pistons, Nuggets e o Nets. Os maiores técnicos da história da NBA em número de vitórias, e nesse caso são os maiores técnicos da NBA. E aí, se você já ia chutar o Popovich, você errou novamente. Porque o maior campeão, quem tem o maior número de vitórias na história da NBA é o Phil Jackson. Ele tem 229 vitórias, acumulando 68,8% de aproveitamento, relacionando vitórias e derrotas nos playoffs da NBA. Ele é seguido pelo Pat Riley e o Greg Popovich está em terceiro, com 60,3% de aproveitamento. O Pat Riley tem 60,6% de aproveitamento. Para vocês terem uma ideia, se o Spurs passar dessa série, agora vencer essa série de playoffs da NBA, o Popovich ele se torna o segundo técnico com o maior número de vitórias e aproveitamento nesse ranking da NBA. Se levarmos em consideração somente o aproveitamento, né, a relação vitória e derrota, o primeiro colocado é Steve Kerr. É isso mesmo, galera. Steve Kerr ele acabou disputando menos partidas do que o Phil Jackson. E aí, né, tem os títulos da NBA pelo Golden State Warriors. A gente está levando em consideração eles só como técnicos, porque o Steve Kerr foi atleta do Phil Jackson, tá? E da mesma forma como o Phil Jackson também foi atleta da NBA. Nesse ranking eles estão levando em consideração somente as carreiras como técnicos, tá? Então o Steve Kerr é o técnico com o maior número de aproveitamento da NBA relacionando vitórias e derrotas. Ele tem aí um pouco mais de 75% de aproveitamento nesse quesito, seguido pelo Phil Jackson. E agora adivinhem quem é o terceiro. Errou novamente se você chutou Popovich ou Pat Riley. Pasmem,
O terceiro colocado dessa lista é Tyronn Lue. What the fuck? Isso mesmo, o Ty Lue, e nesse momento ele deve estar olhando o Privacy e falando, o jogo virou, queridinho. Porque ele levantou e aí tem o terceiro maior aproveitamento dentre os técnicos da NBA, é um baita de um currículo, né? Apesar de ser o Ty Lue. Ele tem o terceiro maior aproveitamento em vitórias e derrotas da história da NBA nos playoffs. O Ty Lue disputou 2 playoffs da NBA, 2 finais, foi campeão em uma, na outra não. E se não fosse o J.R. Smith, o Ty Lue ele tinha uma média de aproveitamento melhor do que a do Phil Jackson. O Ty Lue nesse momento tem 67,2% de aproveitamento. Aí tem uma grande lista aí, grande lista não, né? São mais alguns técnicos entre o Popovich e o Ty Lue. O Popovich é o 10º colocado dessa lista e aí nessa edição dos playoffs ele consegue chegar pelo menos até a 5ª posição. Os maiores cestinhas em uma única partida na história da NBA, e aí essa lista é uma lista que a NBA colocou com todos os jogadores da história, tá? E infelizmente entre os 10 primeiros não tem nenhum jogador em atividade na história da liga. E aí, isso é um pano para manga gigante para os fãs saudosistas que vão colocar que os anos 80 eram melhores do que os anos 2010. O primeiro dessa lista é Michael Jordan com 63 pontos em uma série de playoff do Chicago Bulls contra o Boston Celtics em 1986. E galera, sabe aquela partida que o Larry Bird fala que o Michael Jordan era Deus na quadra, era como se ele estivesse assistindo a personificação de Deus jogando basquete? Então, é justamente essa. Além disso, o Michael Jordan é o 4º colocado da lista, o 7º, o 8º e o 9º. E aí, como eu disse, entre os 10 primeiros não tem ninguém que ainda está jogando. O primeiro dentre os jogadores em atividade a aparecer é o Isaiah Thomas Jr. Ele aparece em 15º colocado quando ainda defendia o Boston Celtics em uma partida dos Celtics contra o Washington Wizards. Ele fez 53 pontos. É isso aí, galera. Eu trouxe só alguns números para vocês, para deixar vocês aí um pouquinho mais familiarizados com o que aconteceu e o que pode acontecer nos playoffs da NBA. O Greg Popovich é monstro e talvez essa seja a última temporada dele à frente do San Antonio Spurs, como eu já disse para vocês. E o Ty Lue aí é um dos favoritos a irem para o Los Angeles Lakers, além de mostrar para vocês que o Stephen Curry, ele é um bom chutador, mas ele não tem o melhor aproveitamento da liga, pelo menos não pensando nos playoffs da NBA até esse momento, beleza? Não esqueçam de se inscrever no canal, de deixar like, se gostou do vídeo compartilha aqui, isso ajuda o canal a crescer e faz o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante, beleza? Agora deixa eu editar o vídeo rapidinho que eu tenho que dar aula. Abraço!